Olá, nono ano. Nós teremos aula de língua portuguesa, ministrada por mim, professora Lidiane Neves, e veremos período composto por subordinação e oração subordinada, da página 59 do livro. Vamos fazer uma breve recapitulação? Vimos nas aulas anteriores o período composto por coordenação e as orações coordenadas. Lembrando que o período composto por coordenação e oração coordenada possui sentido completo e uma relação de independência. Nesse sentido, o período composto por subordinação e oração subordinada terão sentido incompleto e uma relação de dependência. Veremos que os períodos compostos por subordinação serão ligados pela conjunção integrante que, certo? E então também veremos que as orações subordinadas vão possuir três tipos: substantiva, adjetiva e adverbial. Oração subordinada substantiva. Ela exercerá a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. A oração subordinada adjetiva exercerá somente a função de adjunto adnominal. E a oração subordinada adverbial exercerá a função somente de adjunto adverbial. Percebam que a oração subordinada substantiva é a única que se alonga, certo? Tendo diversas funções, enquanto que a adjetiva e a adverbial só terá o quê? Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Veremos então os exemplos do livro na página 60. No início da página temos um informativo em amarelo, que é um pequeno conceito sobre período composto por subordinação e oração subordinada. E está aqui a síntese, certo? Mas vamos ler. Período cujas orações mantêm uma relação de dependência tanto sintática quanto semântica. O que isso significa? Sintática diz respeito à função, ou seja, uma relação de dependência. E semântica, com relação ao sentido. Seu sentido, ele é incompleto. Então, semântica está relacionada ao sentido da oração e sintática está relacionada à função, à análise sintática que nós fazemos e que nós conhecemos. Essa relação, ela recebe o nome de período composto por subordinação. Nos períodos compostos por subordinação, há uma oração principal e uma oração subordinada. Vejamos o exemplo abaixo. Tenho a oração principal e a oração subordinada. A primeira oração, nós não percebemos. A segunda, que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Ambas possuem sentido incompleto. Nós não percebemos é a minha oração principal. Que os celulares podem prejudicar as relações pessoais é a minha oração subordinada. Vamos fazer análise sintática, apenas acompanhando no livro. Nós é o meu sujeito, não é o meu adjunto adverbial de negação, percebemos é o meu verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Que os celulares podem prejudicar as relações pessoais é o meu objeto direto. Logo, ela é uma oração subordinada substantiva, por quê? Porque ela está exercendo a função de objeto direto. Percebam aí a conjunção que, ligando as duas orações, certo? Vamos ver os três exemplos sobre os três tipos de orações subordinadas. O médico solicitou um exame. Exame está em destaque. A palavra exame é um substantivo, certo? Fazendo a
adequação à transformação para oração subordinada, teremos: o médico solicitou que fizesse um exame. Solicitou é o meu verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem solicita, solicita algo, certo? Então, pede um objeto direto. E qual é o meu objeto direto? Que fizesse um exame, que é a minha oração subordinada substantiva. Por que substantiva? Porque está exercendo a função de objeto direto. Assim como poderia exercer outra função, como objeto indireto, se o verbo fosse transitivo indireto, ou de sujeito, ou de complemento nominal, ou seja, complementando um nome, de predicativo do sujeito, o que significa caracterizando o sujeito, ou de aposto, o que significa é uma informação a mais que ela pode ser retirada da oração sem que perca o sentido. Continuando, o dia esperado chegou. Esperado é o meu adjetivo. Fazendo a transformação, adequando, fica: o dia que eu esperava chegou. Uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque que eu esperava é o meu adjunto adnominal. Lembrando que aqui houve uma adequação. O dia esperado chegou e como fica? Transformando para uma oração subordinada. O dia que eu esperava chegou. Lembrem-se sempre da partícula que. Percebam que ela sempre aparece ligando as orações. De manhã, penso no futuro. De manhã é minha locução adverbial, certo? Adequando fica: quando amanhece, penso no futuro. Quando amanhece seria o quê? O meu adjunto adverbial, certo? Amanhece é o meu advérbio de tempo, certo? Percebam que o livro dá o exemplo de cada um, certo? De cada uma das orações. Não há mistério. A oração subordinada adjetiva ela vai exercer a função de adjunto adnominal. A oração subordinada adverbial vai exercer a função de adjunto adverbial, certo? Então, a oração subordinada substantiva vai merecer um pouco mais de atenção. Por quê? Porque existem diversas funções, certo? Vejamos na página 62, brevemente, a questão 2, ela pede essa transformação, certo? Vocês vão ver como ocorre e observando o exemplo. Não há mistério. Vamos ler o informativo da página 61, em amarelo também, sobre os 3 tipos. A oração subordinada substantiva pode exercer função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. A oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal. A oração subordinada adverbial exerce a função de adjunto adverbial, certo? Então, após vermos tudo sobre período composto por subordinação e oração subordinada, e com base no que nós acabamos de estudar, proponho a vocês a atividade para casa, as páginas 59, 61 e 62.